Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estão felizes? Glórias a Deus. Mais vale um dia nos átrios da casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. E isso é para quem é salvo. Para quem realmente está morto para o mundo. Não é? E eu estava vendo aqui o pastor Sérgio falando aqui, não é? E é verdade. Então eu vou voltar um pouquinho antes. Né? Eu lembro-me que a igreja era eu e a Silvana, né? Começou comigo e ela só, e alguns minutos, 3 crianças pequenininhas. Aí eu recebi uma família, um pastor me deu de graça assim, ó, entendeu? De papel passado, entendeu? Foi dado, transferido. Estou indo embora, cuida aí. Pastor José Maria, um cabelo branco que tem ali, ó. Entendeu como é o negócio? A irmã Valdeci e a família dele. Esse aqui já veio, isso aí foi uma herança já, né, pastor José Maria? Pastor José Maria é o primeiro, mas a família dele são os primeiros membros da igreja. Pode aplaudir o Senhor, porque o pastor José Maria... Foi algo maravilhoso, porque na verdade ele chega, e depois chega o pastor Dimas, que é meu irmão, mas a Alcione, o meu pai e minha mãe vieram depois, porque nós estávamos, Deus falando comigo, e naquele momento, né, que Deus estava trabalhando, aí pastor Edilson, né, passando por uma adversidade, e ele, antes que a igreja, antes que eu tomasse, que eu tivesse a decisão que o Senhor já tinha me mandado de como começar e fazer, né? Aí foi onde ele já estava, como é que fala? Pré-enviado, já estava assim, na hora de postar, só esperando o clique. Eu estou contando isso para vocês hoje, que ele sabe disso, né? E eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Zé Maria, da família, o pastor Dimas, então está aqui. E o primeiro membro da igreja batizado é a irmã Alice, não é? Que congrega com o pastor Christian lá no Concesso Elias. Então a obra de Deus, ela começou assim, ela começou e na verdade eu louvo muito a Deus pela vida de cada um de vocês e pela vida desses obreiros, e hoje não vai ser diferente. Quando a igreja ela tem a presença do dono dela, as coisas vão acontecendo, porque ele é o dono da obra. E é interessante, sabe, irmãos, essa ocupação que nós devemos ter, confiar em Deus. Então nós vemos homens que Deus chamou pelo nome, né? É muito interessante isso. E quem sabe Deus tem te chamado também pelo teu nome, mas você não tem tomado a postura de alguém que realmente conhece o Deus do Davi. O Davi preocupado com o reino na mão do Salomão, queria passar o reino, e ele disse lá no capítulo 28 e versículo 29, né? Ou 28 e versículo 9 de primeiro livro das crônicas de Israel, não é primeira, é primeiro livro das crônicas, não é carta. Preste atenção, nós estamos aqui hoje numa conferência, temos vários obreiros aqui, nós estamos vendo uma enxurrada de pastores falando primeira Coríntios, primeira Reis, primeira Samuel, não tem primeira, é primeiro livro, ponto. Vamos consertar aqui. E falando no desastre teológico que nós estamos vivendo, nós hoje temos crente de toda cor e de todo jeito. Cor que eu te falo é com espectro, né? Esse espectro progressista e maligno. E falando de espectro, eu quero falar com os irmãos algo muito sério. A nossa nação tem vivido um momento de derrocada, um momento horrível, um momento em que aquilo que Jesus falou do dono do campo que semeou a semente, o inimigo veio e semeou outra, e quando nasceu, então eu estou fazendo esse ano, né, 50 anos, né, não sou eu, mas o pastor Dimas que está aqui também, de crente, né, eu não sei se você percebeu nisso,
mas esse é o ano dos 50 anos da nossa conversão, que nós convertemos juntos num culto de criança. E na verdade o brinquedo das crianças, sabe, era na verdade fazer culto quando chegava um visitante. Aí minha mãe tinha ouvido o evangelho e tinha aceitado Jesus, foi fazer visita, só tinha 3 famílias de crentes lá naquele lugar, e nós nos tornamos a 4ª família, entendeu? E aí o seguinte, minha mãe foi lá conversar com o pessoal, enquanto a gente ficou ali, as meninas vieram, colocaram um tamboretezinho, e a menina de 5 anos e começou a cantar e a imitar um tio dela, que pregou o evangelho. E eu quero dar para vocês a notícia: pregava tão bonito e morreu sem Jesus, morreu desviado e prostituindo e fazendo tudo que não devia. O bom é terminar bem a vida cristã. Eu gostaria de deixar aqui conselhos. Nós ouvimos muitas mensagens, inclusive eu nem vou pregar, eu só vou dar alguns conselhos, porque hoje nós temos aqui, né, a separação de alguns diáconos e também a consagração de 3 presbíteros. Assim sendo, aleluia! Mas antigamente, essa turma de diácono que vai ser separada aqui, na verdade, era muita gente para a igreja, entendeu? É porque algo que não morre, algo que não para, que não definha, que não detém, é a palavra de Deus. Na palavra de Deus, Jesus disse em João 6,63, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas eu quero dizer para vocês algo muito interessante. Eu fico assim, capítulo 15, vamos lá, capítulo 15 de Romanos 15:4, diz que tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, não é? Para que pela paciência e consolação do quê? Das escrituras tenhamos o quê? Esperança. Bendito seja o nome do Senhor. E eu até vou ler os outros 2 versículos para frente, vamos ler juntos? E aí diz assim, olha, Deus, o Deus de conceda o que mesmo? Uns para com os outros segundo Cristo, para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de ter uma boca, porque é um corpo que tem uma cabeça, e a cabeça é Cristo, e a boca dessa cabeça é Cristo, e então o que te interessa é o que está escrito, ponto. Foi isso que Jesus fez lá no deserto, quando ele estava na tentação. Manda que essas pedras transformem em pães, nem está escrito. Leva Jesus e falou assim, ó, está escrito. Você viu que Jesus só usou o que estava escrito? Que o diabo falou também que estava escrito? Cuidado quando o Senhor te falar que está escrito. E qual que é o problema do crente? É que não lê a Bíblia, que não conhece a palavra de Deus. Ele é inconstante. E é isso que o Paulo preocupou quando ele falou da edificação da igreja. Quando ele falou que o mesmo Senhor, lá em Efésios, capítulo 4, do versículo 10 em diante, diz-nos o texto sagrado que aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Olha aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que até querendo o que mesmo? Para que mesmo? Até que todos cheguemos ao que mesmo? A unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Mas não existe perfeito mais, à medida da estatura completa de Cristo. Agora, por que isso? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda pelo engano do que mesmo? Por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É uma vergonha às vezes ouvir alguns programas e algumas pessoas pregando e falando tanta bobagem. Mas eu quero dizer para você não ser bobo, para você não ser enredado em vento de doutrina, nós precisamos de fazer uma coisa. Vamos ler o próximo versículo? Vamos lá para a gente fechar. Antes, seguindo a verdade, o quê? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí, por que mesmo? Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas e
ligaduras, o que mesmo? Juntas pela justa operação de cada parte, faz o aumento para a sua edificação em amor. Então, sem amor, não tem edificação, não tem o crescimento da igreja. Se você não sair da zona de conforto para fazer o que é eterno, você será, e as suas obras serão eternamente inúteis. Por isso, nós precisamos de vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. E aqui eu quero falar com vocês algo muito sério. Então nós temos muitos meninos inconstantes. Tem crente de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, que nunca leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas gostam de dar palpite. E muito palpite. E eu quero falar com vocês. É muito fácil você falar o que está certo e o que está errado, porque diz a palavra que a obra do ministério é uma função. Volta no versículo 12 aí para mim, por favor. Versículo 12 diz assim: querendo, ele deu os 5 ministérios de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento para a obra para a edificação do corpo. E agora é o seguinte, e é por isso que você sabe que está errado, porque você não está fazendo o que é certo, e está querendo falar que o pastor da igreja, da congregação, que o líder que está errado. Está errado porque quem está errado é você, que não está fazendo a sua função. O pastor está pastoreando, está ali para aperfeiçoar, mas você não tem discípulo, você não faz discípulo. Você esqueceu que Jesus, que disse ele mesmo em João 10:30, Jesus disse: eu e o Pai, nós somos o quê? Um. E o Pai lá em Malaquias 3:6 diz que ele é Deus e não muda. Ele é o Senhor que não muda. Olha lá, porque eu, o Senhor, o que diz? Não mudo. Mas você não tem a consciência de que a função de fazer a obra do ministério é uma função dos membros da igreja. É a ovelha que pare ovelhas, que cria ovelhas. Pastor, falar que o pastor nasceu como é que fala? Uma ovelhinha lá na casa do pastor, a imprensa internacional vai ver o que está acontecendo. Entendeu como é que é o negócio? E quem diz que, na verdade, é assim, é o Eterno que diz que o pastor tem que conhecer o quê? O estado das suas ovelhas e colocar o coração no gado. Agora, preste bem atenção, que eu quero chamá-los a atenção hoje. Não adianta, irmãos, nós articularmos o dia para você saber que você está com problema grave. O amor cobre multidão de pecados. Não é isso que está escrito lá? Aonde está escrito mesmo? Aonde mesmo? 1 Pedro? Aonde está escrito? 1 Pedro capítulo quanto? 4, versículo quanto? Quanto? 7. Eu estou falando, porque já está próximo a todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e já em oração. Mas é isso mesmo, próximo. Mas sobretudo tente amor uns para com os outros, porque o amor cobre o quê? Aí você não tem amor, você fica escoando, engolindo um camelo e coando um mosquito. Porque na psicologia tem uma máxima, que você vê o que você é. Então, quando você enxergar alguma coisa, é a sua lente. Você viu contar o caso da mulher que, na verdade, a vizinha, que xingava a vizinha porque as roupas da vizinha eram encardidas, não sabia nem lavar roupa? Sabe o caso, né? A vizinha não sabia lavar roupa. E ela xingava, e ela esbofeteava, e ela fazia coisa. E aí o seguinte, sabe o que aconteceu? Que aquela vizinha era uma porca. Aí um dia eles contrataram uma faxineira e depois que lavaram os vidros da janela da casa dela, ela descobriu que as roupas da vizinha brilhavam. Entendeu? O que estava sujo era a lente que ela olhava.
Se você usar a lente errada, você vai ver exatamente a sua cosmovisão de acordo com a lente que você usa. E cuidado, porque o diabo é falsário, falsificador. Eu era criança e fazia naquela época, quando eu era criança, né, as redes de televisão ganhava muito dinheiro com propaganda de cigarro nas Fórmula 1. Venha para o mundo de Marlboro, Hollywood, o sucesso, os homens se encontram no Arizona, como é que é? Vila Velha, leve vantagem, não, Carton, decisão inteligente, Vila Velha, leve vantagem. Só depois pararam, porque morreu tanta gente que não podia levar o pessoal no hospital do câncer, não tinha hospitais para curar as pessoas. Hoje, para comprar cigarro, está lá proibido, proibido, porque o governo não dava conta. O diabo veio e ele é falsário, e tem muitos obreiros como o diabo que roubam os outros. Mas você, se você conhecer a palavra, você não vai ser enganado. E falando de palavra, eu quero hoje fazer quero dizer para vocês, a palavra diz que é quem honra, honra. Ok? A igreja está lendo a Bíblia. Toda a igreja está lendo a Bíblia. Nós passamos um plano de leitura da Bíblia para 6 meses. Mas nós já temos alguns irmãos que já leram a Bíblia esse ano. Eu quero chamar aqui a família do Natal, chamar aqui o pastor Rodrigo, né? Eu já estou aqui, já tem, né? Já um tempo também que nós já terminamos de ler. Já tem gente aqui que já tem mais de 15 dias que leu a Bíblia já. É isso mesmo que eu estou te falando. Eu quero que venha aqui Natal. O Paulo diz que os gentios pregam o evangelho para provocar a emulação naqueles que deveriam de fazer. E eu quero que isso aconteça. A família deles, eles leram a Bíblia já esse ano. Pastor Rodrigo, vem aqui. Eu quero que vocês venham aqui para nós despertarmos isso aqui, ó. Deixa eu contar para vocês. Na grande verdade, é para você entender. Você não leu a Bíblia ainda? Talvez você tenha 2 anos de crente, 1 ano, 10 anos. E aí é vergonhoso falar a partir daí. Todo 1º de janeiro eu começo a ler a Bíblia. Primeira coisa é ler a Bíblia. Pronto. Quem diz que é para ler é o dono da palavra, o Pai que está no céu. Ele diz que nós devemos de fazer o que mesmo? Deuteronômio 30:14, essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprir. É para ler. Deixa eu explicar uma coisa. Ela tem que estar aqui e aqui. E para nós, enquanto vocês... Não, vem aqui em cima, por favor. Vem cá. Abra a sua Bíblia aí na palavra profética, rema do ano, para nós entendermos. Josué capítulo 1, as crianças falaram aí, versículo 1, ser forte e corajoso, hoje é o dia. Versículos 8 e 9, olha o que Deus disse para ele. Veja bem, meu Deus do céu. Quem achou, diga amém. Josué 1, vamos ler do 8 em diante, diz assim, ó. Não se aparte da tua boca o livro desta, vamos junto, não se aparte da sua boca o livro desta, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho, e então prudentemente não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deixa eu explicar para vocês. É muito importante quando nós entendemos quem mandou. Não é? Jó 4, versículo 18 diz que, em Jó 4 e 18 diz que Deus não confia nos seus servos, e nos seus anjos ele encontra loucura. Que ele possa realmente ter misericórdia de nossas vidas, porque nós somos negligentes demais. E como que você vai andar prudentemente de acordo com o livro da lei, se você não conhece a legislação? Você não pode aceitar fast food, comida pronta. Hoje é a época. Quando a gente era criança, tinha que fazer todas as comidas. Quer biscoito? Tem que fazer o biscoito. Hoje não vai na padaria, ele compra empadinha. Minha mãe, a gente ficava querendo que ela fizesse um pastelzinho, uma coisa, porque não tinha. Hoje compra pronto.
Tem tudo. E você não entendeu que o inimigo está querendo te fazer entender que você vai comer pronto. Eu já falei com vocês, em nome de Jesus, leiam a Bíblia. Deixa eu explicar uma coisa, se amanhã falsificar a palavra, está dentro de você, não tem jeito de arrancar. Aleluia! Por isso você, papai e mamãe, inculque a palavra aos seus filhos. E por que ler a Bíblia? Vamos colocar 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Qual que é a importância? E hoje, você vai sair daqui hoje, a importância da palavra. É exatamente o que você vai ver agora. Diz-nos a palavra o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Tem alguém aí para colocar? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir para que o homem de Deus seja o quê? Mas você aprendeu que não tem jeito de ser perfeito, porque os crentes progressistas que estão aí no meio aí, e você pode deixar isso, crente que anda errado na visão, é igual o obreiro quando faz isso, e tropeça no juízo, para que o homem de Deus seja e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então nós só temos como nos tornarmos perfeitos se nós andarmos de acordo com o que mesmo? A palavra de Deus. E para você saber, como motorista que não conhece a legislação de trânsito, aí você sai com ele, não conhece as plaquinhas, mas consegue andar em 2 rodas, entendeu? E aí você vai com ele para onde? Para lugar nenhum. Você, disse Jesus, que se um cego guiar o outro cego, ambos cairão no buraco. E eu louvo muito a Deus pela vida de vocês, pelo exemplo de determinação. A palavra de Deus, isso aqui é a carta do seu papai para você. Aí seu pai te mandou a carta e você não tem prazer em ler a carta. Você lê pedaço da carta, mas não lê a carta. Entendeu? Então é por isso que comecei janeiro, 1º de janeiro, eu já levanto, isso é fora o meu devocional. Eu leio antes de levantar, com raríssimas exceções se acontece uma adversidade, mas eu leio um capítulo no Antigo e um no Novo Testamento, para minha oração antes de sair da cama. 3 da manhã, 4. Por exemplo, esse pastor aqui, hoje, era mais ou menos 5 horas da manhã, ele estava pedindo para eu mandar para ele um arquivo. Eu mandei para ele, está aqui, Não, sério, deixa eu explicar, eu tinha terminado de orar, 4 e pouco, eu comecei a orar. E aí é o seguinte, eu vi, quando a sua mensagem eu peguei, eu estava lendo, porque eu leio no celular. Entendeu? Não, é porque ele viu que eu mandei um anúncio no grupo de pastores. Aí já entrou o Luciano, que já tinha levantado lá nas 5 horas, e ele clicou em cima. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Pastor Rodrigo, ele realmente tem preocupado em amar o Senhor, em amar a palavra, e esses servos do Senhor. E a palavra diz que é quem honra, honra, e nós queremos honrar vocês. Entendeu? E eu vou ser honrado com vocês, pois o pastor, foi o pastor Kleber e o pastor Rochelle ficou cobrando presente de vocês aqui hoje, entendeu? E o pastor Kleber falou que o presente de hoje não vale para o dia do aniversário dele, não. Ele foi acima do pastor Rochelle, entendeu? O pastor Rochelle foi humilde, só hoje não pediu de aniversário, ele já pediu do aniversário antes de chegar o aniversário. Vocês não entenderam, gente? Eu fico ali observando tudo, entendeu? Sério, mas pode vir cá, Cris. Olha aí, Vamos aplaudir o Senhor por isso? Como diz o salmista no Salmo 1, bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela. Vamos nos colocar em pé e orar pela vida deles e você, e eu quero... nós vamos orar pela vida de vocês também, para Deus dar para vocês bem ousadia para ler a Bíblia rápido. Tem mais alguém aqui que já leu a Bíblia esse ano? Esse ano, de janeiro, 1º de janeiro até hoje. Se tem mais alguém aí, vem aqui que nós queremos te abençoar. Deixa eu explicar para vocês, esses irmãos que estão aqui, pastor, amém, muito obrigado. Aqui, esses irmãos que estão aqui, vocês, ninguém aqui. Obrigado. Aqui, vou te dar de presente. Pronto, meu presente. Pronto. Tá, amém. Pronto.
Aí é o seguinte, esses irmãos, eles leram, eu descobri que eles leram a Bíblia, porque eu estava lendo a Bíblia, e aí eu descobri, e aí nós fomos conversando, e eles falaram, e eu disse, simples assim, não porque foi imposto para eles, foi uma liberalidade da alma deles. E eu quero que você ame o Senhor. Sabe o que nos diz o Salmo 119, versículo 140? Olha lá o que está escrito. Eu quero que coloque Salmo 119, 140. Meu Deus do céu. Olha o que está escrito. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Meu Deus, quem ama salta brejo para encontrar com a pessoa amada. Não é verdade isso? E se você quiser saber o que é brejo, é pântano. Não é fácil, não tem lugar que não dá não. E no versículo 89 do 119, 89 aí, diz assim, ó: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, e você tem a cópia na sua mão, e você não quer saber o que está no céu. Meu Deus do céu, o que é isso? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela vida dessa família, que eu cheguei naquela casa aquele dia, e eles estavam lendo a tua palavra, a família inteira. Deus, eu fiquei tão feliz quando o Natal me disse que ele tinha feito comida 2 dias para que a família, a esposa com os filhos pudesse realmente acompanhá-lo na leitura bíblica, porque eles tinham um propósito de lê-la o mais rapidamente possível. Senhor, que o Senhor venha nos impregnar, que o Senhor venha nos dar alegria, este prazer, esta, ó Pai querido, busca incessante pela Tua palavra. Que o Senhor venha encher a cada um de nós, para que nós tenhamos verdadeiramente, ó Pai querido, o caráter do Senhor. Precisamos de andar de acordo com a Tua palavra, porque a Tua palavra é que nos faz perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha de humildade, que o Senhor nos encha, Pai querido, verdadeiramente, ó Pai querido, de liberalidade para cumprir com o propósito, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Agora eu quero orar pela sua vida. Senhor, venha encher os corações dos seus filhos deste desejo inefável. Venha, Deus, cobrir a cada um deles com a destra do teu amor, e venha nos encher, meu Senhor, de prazer, como o salmista diz: deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus, nos encha deste desejo, porque a tua palavra é que nos lava, que nos santifica, que nos purifica, que nos faz idôneos, que nos faz perfeitos. E eu peço-te em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Meus parabéns, meus parabéns, meus parabéns, meus parabéns. Hã? Glória a Deus. Vocês entenderam? Então, podeis assentar, e agora eu continuo. Irmãos, é uma alegria muito grande quando eu observo o seguinte: Deus tira os filhos de Israel do Egito. Eu vou ser bem breve, ou pelo menos vou tentar. E há algumas coisas impressionantes nas Escrituras, de quem conhece a Deus parcialmente. Deus levanta o Moisés não questiona, o Moisés vai, e sabe que o Moisés tira o povo do Egito, e ele vai para o deserto, e a família dele estava lá na casa do sogro, sabe? A esposa dele estava lá em Midian, na casa do Jetro, e os 2 filhos dele. Depois de uma longa viagem, o Jetro vai levar a esposa dele e os filhos lá no deserto para ele. Olha que coisa maravilhosa. Quem não leu ainda, eu quero desafiar todos vocês a lerem os heróis da fé. Vocês verem a história dos homens que morreram como os discípulos pela causa. Homens que as mulheres resolveram não ir, e eles despediram no navio. Não tinha avião igual hoje, não tinha esse trânsito de hoje. Os navios demoravam meses para chegar no destino, até ano, e eles foram e não voltaram, e nunca mais
viram o rosto dos filhos e da esposa pelo amor ao reino do Pai, porque nem a esposa conseguiu, com o amor dos filhos, impedir que a obra do reino fosse estabelecida. É esse tipo de homem, é esse tipo de mulher que Deus chama. A igreja só tem uma razão dela existir: pregar o evangelho. E o que mais? Fazer discípulo. E é a nossa missão, é o que nós ouvimos aqui hoje. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Nós precisamos, ainda não esqueci do assunto, quando você olhar para um irmão, quando você perder a comunhão com o irmão, vamos colocar, para você entender, 1 João capítulo 1, versículo 7, diz-nos a palavra do Senhor. Deixa eu contar, você pode cantar, você pode pregar, você pode fazer o que você quiser, você pode ser o maior conhecedor das Escrituras, e aí é o seguinte, nós precisamos de pedir a Deus para nos encher daquilo que o Davi, 1 João diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando você perde a comunhão com o irmão, você está em trevas. É simples assim. Mas Jesus nos ensinou a fazer a identificação também. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, ele diz, e 46, diz assim, que o homem bom do seu bom tesouro do coração tira o bom, e o homem mau tira do seu mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração, o que mais fala a sua boca? Está cheio o seu coração. Eu estou deixando aqui alguns conselhos, eu não tenho tempo de pregar sobre nenhum desses assuntos, e foi isso que Deus falou, que o Davi falou lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, que eu falei, mas não recitei e nem lemos. Tu, meu filho, conhece o Deus do seu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma, o quê? Coração perfeito. E aí, hoje, ninguém é perfeito, né? Mudaram agora, parece que a escritura está errada, não é mesmo? Porque nós não conseguimos entender o que está escrito hoje. E o que mesmo? Porque o Senhor é conhecedor, o que mesmo? Com a alma, o que é voluntária. Você não vai fazer a obra de Deus porque o pastor está mandando, por que não? Deixa eu explicar uma coisa. No Novo Testamento, e agora aguenta aí que vai doer um pouco agora. No Novo Testamento, nós vamos ver uma preocupação muito grande com o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus. O que diz a palavra do Senhor? Coloca aí para nós, Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí você coloca para mim agora 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. O que é o Evangelho de Cristo? É o que? Poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O que é a palavra da cruz mesmo? O poder de Deus. E o que é o poder de Deus segundo o apóstolo Paulo? Volta lá, vamos de novo, não tira não, porque a palavra da cruz é o quê? Loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? O que é poder de Deus? Não, o que é o poder de Deus aqui? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o quê? A palavra da cruz é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Vamos ver de novo Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o poder de Deus é o que mesmo? A pregação do quê? Que é o que mesmo? O Evangelho de Cristo. Então, o Evangelho de Cristo, Jesus, antes de ir à cruz, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Parece que nós estamos agora entendendo que nós precisamos de ter este aspecto, esse amor. Por que eu estou falando isso com vocês? É que o homem que sabe a vontade do seu Senhor, vocês estão lembrados do que aconteceu no capítulo 14 de Números? Deus, na verdade, Moisés manda eles na terra ver a terra. Eles foram na terra, vieram com um cacho de uva, com 2 homens carregando, e não precisa nem de contar se essa terra é boa. Precisa? 2 homens para carregar um cacho de uva, gente? Agora, eles falam, mas só que lá, na verdade, tem gigantes. O negócio lá é o seguinte: os homens lá, nós nos vimos como gafanhoto.
Nós nos sentimos gafanhotos. Meu Deus do céu, é o que tem acontecido com muitos líderes, com muitos irmãos, com muitos obreiros. Deixa eu explicar, pregar o Evangelho é um mandamento para todos os que foram salvos. E nós não vamos deixar, eu só quero concluir hoje, e eu quero, em nome de Jesus, eu quero falar com vocês, que, por mim, você não vai me agradar, não, se você me agradar, você vai fazer um péssimo negócio, até porque a palavra diz que nós devemos de aborrecer, se eu estiver errado, você tem que me aborrecer, não é? A palavra, Jesus falou lá em Lucas capítulo 14, versículo 27, como é que ele diz mesmo? Qualquer que não levar a sua cruz não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mas olha o que ele diz no versículo 26. Versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, seus irmãos, aborrecer. O que é aborrecer? Para eu aborrecer agora aqui, o pastor Kleber, o que eu tenho que fazer? Plantar a mão no pé da orelha dele, mais ou menos assim? Seria isso? O que vocês acham? Fazer o que ele não gosta, ou feri-lo, é isso? Não. É exatamente contraditar aquilo que eu estou brincando aqui, que realmente eu não vou fazer o que ele gosta. Ele gostaria de fazer uma coisa e eu não fiz a vontade dele, mas não fiz, não é porque eu não queria, é porque eu tenho um Deus que eu resolvi honrar em vez de honrá-lo. É o que o Paulo diz lá no capítulo 1, versículo 10 de Gálatas. O que ele diz mesmo? Olha o que o Paulo fala. Gálatas 1:10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu estivesse agradando a homens, não seria o quê? Então, eu quero falar com vocês que o Brasil está jogado a um nível de um lixo político. É isso que eu quero falar com vocês. Eu sou, esse ano, 50 anos. E eu entendi e preciso falar com vocês hoje. E por isso eu não tenho como nem pregar hoje. Não comprometa seu voto nem com irmão, nem com irmã e nem com ninguém. Deixa eu contar uma coisa. Nós precisamos de orar e buscar a Deus e tomar decisões sábias. Vocês têm visto pastores defendendo ideologias marxistas, leninistas. Deixa eu explicar para vocês. Não são homens de Deus. Presta atenção. Como que eu falo que eu amo ao Senhor e elejo alguém para blasfemar da palavra do Deus vivo? Sendo que em Isaías 62, versículos 6 e 7, Deus diz que nós somos guarda do jardim dele. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guarda. O que mesmo? Que de dia e de noite não se calarão, ó vós que fazeis menção do nome do Senhor, não haja silêncio em vós. Nem estejais em silêncio, mas às vezes nós fazemos silêncio. Nós aprendemos a ser covardes também, e não foi isso que os apóstolos fizeram e nem os profetas. Eles morreram pela verdade e pela defesa do Evangelho, pela defesa da vontade de Deus, mas não se dobraram à vontade de homem algum. Mas hoje nós aprendemos, estamos cheios de Judas, que negociam. O Judas negociou a Jesus, andando com Jesus e não aguentou o preço Eu quero dizer para os irmãos, por isso eu peço tanto para vocês lerem a Bíblia. Sabe por que eu quero que vocês leiam a Bíblia? Porque o dia que eu pregar errado aqui, ou pastor, ou algum desses homens aqui, você poderá contraditar, mas não, a palavra diz é assim, ó, vem cá, irmão, com amor e carinho, porque a palavra diz que você deve fazer isso, mas com amor. E coloca aí para nós, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 23, 24, 25. Vamos aqui rapidinho, eu quero deixar um conselho para vocês. Então, como que nós somos guardiões do jardim, votando nos filhos do diabo para blasfemar contra a palavra de Deus? Para blasfemar. Eu voto num cara que é cheio de ideologias marxistas, leninistas e, na verdade, tem como ideologia, na verdade, o pecado,
o adultério, a prostituição, a promiscuidade, o homossexualismo, o lesbianismo, isso tudo é pecado, como assassinato é pecado. E quem diz que é pecado é o Todo-Poderoso. E a igreja prega isso. Agora, se você prega uma coisa e você faz outra, problema seu, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura, o que? Deus lhes dará arrependimento para, o que mesmo? Conhecerem a verdade e tornarem o que mesmo? Despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. São pessoas que estão aprisionadas pelo diabo, com nome de irmão, com rótulo. Eu podia pegar aqui uma Coca-Cola, um frasco de Coca-Cola, que vocês iam falar, isso é Coca-Cola? Não, é um frasco vazio. São frascos vazios. E você precisa de ter juízo, porque hoje nós vamos consagrar o obreiro aqui e vamos separar outros aqui, mas a palavra do Senhor nos diz aqui nesse texto mesmo, voltando agora aí no capítulo, versículos 1, versículo 1, 2, 1 aí, ó, para nós, 1, 2, vamos lá. 2 Timóteo 2, 1. Pois tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que, vamos lá, de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis, que sejam o quê? Para fazer o quê? Não pode ter silêncio na sua boca, tem que falar, tem que abrir a boca. Nós temos que contraditar. Deixa eu explicar para os irmãos. É um tempo que nós não podemos brincar de votar mais ni filhos do capiroto. E antes de votar numa pessoa, você tem que saber se você tem capacidade de ser eleito, para você não julgar o seu voto fora. Você atira no que viu e acerta do que não viu. Já viu contar a história, né, do Pedro Malazarte, né? É uma história, que tinha as histórias do livro de história. Ele conta que ele atirou no que viu e acertou no que não viu. E é isso que o diabo tem feito com essa miscelânea de partidos para você votar no pastor Geraldo e eleger o representante da causa gay que não tem nada a ver com a ideologia da igreja. Nós não temos nada com esse viés. Por isso, você precisa de conselho. Você não negocia mais. E não vale você, Nélia, votar numa pessoa. Você deve de fazer. Irmãos, deixa eu contar para você. Em nome de Jesus. É porque esse é um ano de eleição. E daqui a mais 2 anos, se Jesus não vier, vai vir deputados e senadores. O caos do Brasil é porque nós temos senadores e deputados que diziam ser conservadores, mas nós somos cegos. Cegos que têm vista. Mas, pelo amor de Deus... Entendeu? O cara vota contra os princípios éticos, morais e espirituais durante o tempo inteiro para negociar, como o pastor falou aqui. Eu não sei se fui eu que encaminhei esse negócio, mas eu lembro que eu encaminhei esse tipo de negócio. 140 deputados, 240 deputados, 120 já venderam ao sistema. Por que se venderam? Irmãos, é simples. Coloca aí a palavra aí, ó, capítulo 20, Êxodo 23, versículo 8, né, ou 16, 19 de Deuteronômio, pode ser, qualquer um dos dois. Diz assim, ó, também o presente não tomarás, porque o presente cega os olhos de quem tem vista e perverte as palavras dos justos. Deixa eu explicar. Nós precisamos de conhecer quem é a pessoa. Pastor, mas eu não sabia. Não, pastor, quando você vê um pastor defendendo me parece, coloca para nós aí Romanos capítulo 1, versículo 28 ao 32. 28 ao 32. Como eles não se importaram em ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para
fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, cheios de inveja, de homicídio, de contenda, de enganos, de malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, digno de quê? Não somente os que as fazem, mas também consentem com os que as fazem. Quando você vota num camarada, você está falando que eu concordo com tudo que você faz, meu. Você está dando uma procuração para o sujeito no seu nome. Você é um servo de Deus, você vai tomar a ceia do Senhor votando em alguém que tem como ideologia. Deixa eu contar quantos pastores defenderam o presidente que aí está no poder, defenderam, e o cara está aí arrebentando com a palavra de Deus, pisando nela, blasfemando dela, surrando a sua e a minha cara, com voto destes imundos. E deixa eu contar, a Bíblia fala sobre falso, tem falso apóstolo, tem falso profeta, tem falso pastor, tem falso irmão, e eles estão todos ali. Eu não tenho tempo aqui para falar com vocês de Tito 1, de Filipenses, capítulo 3, do versículo 1, dos cães e dos maus obreiros, né? 2 Coríntios, capítulo 12, lá fala dos falsos apóstolos. Nós temos Gálatas capítulo 2, né, do versículo 2, 3, 4, dos falsos irmãos. E eu quero falar com os irmãos, assim, meu Deus do céu, nós precisamos de tomar muito cuidado. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, subiu outra vez pela revelação, expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente os que estavam em cima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrida em vão. Mas agora veja à frente. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa do quê? Que tinha intrometido no nosso meio. Tem esses que entram no meio, e você vai na conversa, aí você não conhece a palavra, você não sabe ser um piolho. Piolho anda na cabeça dos outros porque não tem cabeça para ele andar. A dele não dá, ele tem que andar na dos outros. Mas você diz que é homem idôneo, capaz de ensinar a outro. É isso. Então eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Nós precisamos entender. Coloca para nós falarmos um pouco mais. Salmo 50, versículo 18. Eu acho que é Salmo 18. Não, põe 16. Põe 16. Mas ao ímpio diz quem? Que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com os adúlteros. Soltas a tua boca para falar mal, e a tua língua compõe enganos. Meu Deus do céu! Em nome de Jesus. Amanhã tem uma reunião pastoral. Creio que nós vamos ter um pouquinho de tempo, possivelmente, mas já fica aqui que nós nem precisamos falar desse assunto. Precisamos fazer uma auto-investigação. Se nós não tivermos candidato capaz de ser eleito, e eu quero dizer para vocês, é assim, se essa igreja aqui, tivesse a consciência da responsabilidade de mudarmos a nação, é porque há 50 anos atrás, os pastores estavam muito próximos dos pastores fundadores que vieram da Suécia, que vieram dos Estados Unidos, que vieram da Europa, de vários países. E o que os missionários chegaram no Brasil, e eles vieram avisados de países de primeiro mundo para fazer a missão. Não dê palpite em política, não se meta, senão vocês vão ser presos, mortos e até expulsos. E o evangelho, então, quando perguntava para os nossos missionários, assim, olha, como é que nós vamos fazer? A igreja está aqui para pregar o evangelho.
Nossa causa, nós estamos aqui para ir para a cidade celestial. A ficha dos irmãos não caíram. Porque eles foram avisados que seria intromissão estrangeira nos assuntos internos se eles dessem algum palpite. E o que diz a palavra? Que aquele que comia comigo no prato levantou contra mim o seu calcanhar. Aí criou-se a ideia de que política é pecado e que política é coisa do diabo. Não, coisa do diabo, na verdade, é você desonrar a palavra de Deus. Diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Aonde que tem justo? Aonde tem justo? Onde eu posso encontrar alguém justo? Em qual lugar que pode ter justo? Diz que... Vamos ver, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, é isso? 27, 6. Agora eu saí aqui, mas nós achamos agora. Capítulo, diz a palavra do Senhor assim. Não, desculpe-me. Poderia ser 1 Coríntios, pode julgar. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. É isso mesmo. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido o quê? Então aonde que tem justo? Para tornar alguém justo só Deus. Porque senão é ex. Entendeu? Agora um justo é uma nova criatura, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. E uma nova criatura é ex o quê? Não, eu estou falando com vocês, para os irmãos entenderem que tem umas linguagens truncadas no nosso meio. Uma nova criatura um bebezinho nasce agora, ele é ex o quê? Então, se o sangue de Jesus passou, tornou-se justo. E diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Então, não era bem aquilo. Mas só que aquele dono do campo dormiu. E quando ele viu, o inimigo tinha feito. E o inimigo aparelhou esse país com uma política socialista comunista, que nós, na verdade, sabemos que o objetivo do comunismo é queimar a palavra, acabar com ela, é acabar com o cristianismo. São nossos inimigos. E quando você vê um crente comunista, ele é crente mesmo, porque lá em Tiago 2,19 diz que também os demônios são crentes, não são salvos, são falsos irmãos, falsos apóstolos, falsos profetas, ou falsos doutores, ou falsos, tem falso tudo. E nós hoje não temos tempo para falar. Então eu quero dizer para os irmãos, aguarde, não importa se é o seu pai, se é a sua mãe. Quem não aborrecer pai, mãe, filho, minha mãe, ela na verdade, ela tem como princípio votar nas tradições dos gentios. Sabe o que é tradição de gentio? Então, você está fora. Se era trevas, agora, ou se você não aborrecer, e Jesus diz que quem não, lá em João capítulo 14, ou melhor, Lucas 14, versículo 33, Jesus diz que quem não abandona tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. Então, é isso mesmo, né? Assim, qualquer que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Você quer ser discípulo de Jesus? Então, agora vamos colocar João 15, versículo 8, para nós chegarmos no ponto. O que mais me impressiona quando eles trazem lá o cacho de uva, que o povo quer voltar para o Egito, Deus fica irado para destruir o povo, Moisés começa a interceder pelo povo, que ele era um Deus cheio de misericórdia, e não quer que Deus faça aquilo, o que as nações vão dizer? Deixa eu explicar uma coisa. Não precisa de você saber o que as pessoas vão achar a respeito de Deus. Deus não está preocupado com a reputação dele. É você que às vezes está preocupado com a reputação dele. Eu era muito novo, assim, tinha 17, 18 anos de idade, mais ou menos isso, e tinha um obreiro, né, um presbítero que já dorme no Senhor, e se ele falasse que pau é pedra, era pedra mesmo. Não é pau, mas porque ele falou que era pedra. Entendeu como é que é o negócio? É mais ou menos assim, né? A palavra diz que seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso de procedência maligna. Agora, tem uma coisa. Deus muitas vezes falou que nós faríamos alguma coisa Deus fez mais de 8.000 promessas e elas não foram executadas. Porque toda promessa, toda palavra liberada tem um condicionamento para que ela seja efetivada e honrada. Então, fica você aqui atento a isso.
E exatamente é o que nós devemos de nos preocupar com a nossa vida hoje, é porque nós estamos sendo olhados, mas hoje o inimigo, ele quer nos pegar, ele quer o que mesmo? Nos impedir de cumprir com o propósito da vontade de Deus, e foi o que o diabo fez lá. Deus tinha falado que eles iam herdar a terra, que ele ia entregar, e o povo agora, os 10 espias, resolvem falar, não, nenhuma chance, você não vai fazer célula, você não vai conquistar para Deus, você não vai ser um missionário do Senhor, olhando com seu olho natural, você não tem que confiar em você. Você deve de entender, hoje de manhã, quando nós abrimos, eu falei, eu e Deus, nós somos o quê? Maioria absoluta. Você não precisa de mais ninguém. Deus chamou o Moisés, e o Moisés insistiu com Deus que o Arão tinha que estar no negócio, que o Arão era coisa. Sabe o que aconteceu? Deus deixou o Arão 40 dias com o povo e ficou com Moisés, e com 40 dias o cara da confiança do Moisés fez um bezerro de ouro para o povo adorar, esqueceu do Senhor, e com 40 dias aconselhar a Deus não dá, mas andar nos conselhos do Senhor é ser triunfante, é ser vitorioso, é ser realmente triunfante, porque o nosso Deus é todo poderoso. E aí Deus resolve eliminar o povo, e não, o senhor não pode fazer, porque o que o povo vai pensar do senhor? Mas o que eu fico impressionado, e eu vou aterrar aqui, é que ele, na verdade, deu conselho 3 vezes para Deus. E sabe o que aconteceu? Ele ficou com tanta piedade daquele povo. Irmãos, Deus conhece o início no final. É por isso que quando você for orar por alguém que está doente e que é crente, você lembra de João, pode ir, 1 João 5,14. Isso aí tem que estar na sua mente. 5,14 de João tem que estar na sua mente. Sabe por quê? Porque diz assim, essa é a confiança que nós temos nele, aleluia, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E nós estamos aqui hoje pela vontade de Deus, e ela deve permear os seus e os meus passos. Só para você ter uma ideia, Salmo não tem capítulos, né? São músicas. Salmo 40, vamos ler do versículo 11 em diante. Não detenhas para comigo, Senhor. As tuas misericórdias guardem-me continuamente, a tua benignidade, a tua o quê? Aleluia. Olha lá. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que o quê? Os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Nós precisamos de ter consciência o que nós olhamos, o que nós estamos fazendo, com quem nós estamos conversando, o que nós estamos falando, porque senão nós estamos inaptos. Porque no Provérbios 28, versículo 9, diz que o que desvia os ouvidos de ouvir a lei do Senhor, até a oração dele é abominável. E nós precisamos de ter comunhão com Deus para ter fecundidade para com Deus. E nessa hora, eu quero deixar aqui para os irmãos algo muito sério e que nós precisamos de levar a sério, é a nossa missão. Se hoje Deus te chamar, você passaria hoje, se o Senhor te chamar hoje, agora, o que você vai apresentar para Deus? Quantos filhos espirituais? É para gerar filhos que saltam para a vida eterna. Deixa eu explicar para você. Nós, a Igreja do Novo Testamento, né, nós temos muitos departamentos que servem ao ministério. Mas o ministério que a Bíblia fala mesmo é o da reconciliação. Né? Você quer colocar aí para nós? Capítulo 2 Coríntios, quanto? 5:18? Vamos ler? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você sabe aonde que fala do ministério de música? Que ele nos deu o ministério de música, o ministério de criança, o ministério de mulheres, o ministério de tudo? Não. A Bíblia fala do ministério da reconciliação.
Esse é o ministério. E todos estes departamentos cooperam com o Ministério da Reconciliação. Então, se você acha que você está no ministério, não. Nós vamos, inclusive, mudar esses nomes. Né? Nós vamos mudar porque fica parecendo... Sabe, você fica enganado que ele está no ministério, fazendo a obra do ministério, não. O que glorifica a Deus não é tocar bem, não é cantar bem, não é pregar bem, não é você fazer... rosca gostosa, não, isso faz parte, como nós vimos aqui hoje, e inclusive eu quero até deixar para vocês lá, ó, né, capítulo 6, versículo 9 de Hebreus, né, diz que Deus não é injusto para esquecer da obra e do trabalho que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes os santos e ainda os servis. Não é isso que está aí? Né? Deus não é injusto, né, o versículo 10 já, porque eu estou sem tempo aqui. Ele para com o seu nome mostrasse enquanto serviço os santos. Pode ler, vamos ao próximo. Mas desejamos que cada um de vós, não é no atacado, mostre o mesmo cuidado até o fim para a completa certeza da salvação. Está vendo? Então nós temos que fazer obra assim, ó, para que não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência certas promessas, porque Deus, quando fez a promessa, Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei, né, e multiplicando te multiplicarei. Então tem uma promessa de Deus, mas o departamento de música, o departamento infantil, o departamento... Agora, quando você quiser falar que você está no Ministério da Reconciliação, você vai ter sua célula, você vai ter suas casas de paz, você vai fazer discípulo. Por quê? Porque em João capítulo 15, versículo 8, vamos ler assim, ó, na grande verdade, nisso é glorificado meu Pai, que deis o quê? Não é pouco não, você tem quantos? Muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, para ser discípulo de Jesus, tem que dar muito fruto, e isso glorifica o Pai. Se cantar bonito, pregar bonito, ensinar bonito, não, tudo isso faz parte como... agentes auxiliadores de trabalho que faz parte da salvação, ou seja, nós temos obras boas, mas o que fruto que salta para a vida eterna, porque lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, que vocês conhecem de graça e de cor, inclusive, né, diz que, o que mesmo? E vós sois, versículo 9 e 10 que eu falei, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo que adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ele nos chamou para fazer o que mesmo? Vós que em outro tempo não erais povo. Não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Eu quero falar com vocês que se Jesus vier agora, eu vou falar assim, ó, essa gente aqui... Era eu e minha esposa, e o senhor mandou essa gente, e se eu não conseguir, o senhor tenha misericórdia de mim, porque eu estou ficando com os outros. Porque quem tem céu para nós, você tem que preocupar, que diz a palavra que bem-aventurado o homem a quem Deus aprova. Então você não pode aceitar bajulação dos outros. Nossa, você é uma bênção. Você é bobo, poxa. O diabo é que a gente fazer virar bisnaga e explodir. Está repreendido em nome de Jesus, véio. Entendeu como é que é o negócio? Não, toda honra, toda glória, todo louvor. O que está escrito mesmo? Isaías 42, 8? É exatamente isso. E nós precisamos tomar cuidado. Isaías 42, 8 o que? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, é minha glória, pois a outrem não darei. Não dá. E nem o meu louvor às demais de escultura. Então, nós precisamos de ter maturidade. Você precisa falar assim, e Deus te aprova? Aprova. Vocês podem rachar o burraio aí de falar mal, vocês pode sacudir, vai para a imprensa, vende as suas casas e começa a fazer propaganda falsa, porque eu estou indo para a cidade celestial. Diz a palavra, como o pastor ministrou aqui hoje, o pastor Rochelle, né?
Como é que é mesmo? Como é que é? Mateus 5 e 11 e 12? Bem-aventurados sois vós quando por minha causa nós, o que mesmo vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, exultai e alegrai, porque é grande vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas. É para fazer churrasco, você vai reclamar ou querer tirar satisfação, fica na sua, vai orar. Entendeu como é que é o negócio? Como foi também falado, foi o pastor Rochelle que falou de Filipenses 1:29, que com relação a Cristo nos foi concedido não somente crer nele, mas também o quê? Padecer por ele. Quantos estão dispostos aqui? O diabo pode ver você levantar sua mão assim, ó. Pode, o diabo, os demônios podem. Então bendito seja o nome do Senhor. É isso, mas se você sair daqui, você pregar o evangelho, você não precisa de célula para pregar o evangelho, não. Você não precisa de casa de padre para pregar o evangelho, não. É para pregar o evangelho a tempo. Vou contar para vocês, eu passei mal. Eu comi, meu cunhado estava fazendo aniversário, 65 anos. A família do meu sogro veio toda para Nova Serrana, que ele mora aqui. E no domingo, eu tive em Sete Lagoas, está aqui o presbítero aqui, né, eu fiquei de 2 da tarde conversando com o obreiro até 10 e pouco da noite, terminou o culto, nós fizemos outra reunião, não foi? Porque eu não podia, eu tinha que estar aqui, e eu nem sabia que eu tinha que pregar aqui no domingo de manhã na escola. Quando eu entrei no portão ali, alguém veio falar, é o senhor. Eu falei assim, eu não, eu ia estar em Sete Lagoas. Eu falei, não, é o senhor. Eu falei, não sou eu. Entendeu? Eu estava chegando, eu tinha chegado 2 da manhã, entendeu? Mas eu venho para a escola, deixa eu contar, eu aprendi, eu amo a casa do Senhor. Deixa eu explicar uma coisa, talvez é seu último dia de você provar a sua fidelidade e você deu a má nota, entendeu? E ficou, entendeu? Pesado na balança, na hora, chegando, aí ficou, porque eu estava cansado, entendeu? Aí eu preguei aqui e fui para lá. Eu como muito pouco e tudo, ele assou uma carne lá de porco, eu comi, e aí eu tinha ganhado um articum, e aí eu fiquei sabendo que o presbítero Wallace é que deu o veredito. E eu como um negócio que eu gosto muito, e aquilo vim para o culto à noite aqui, porque a irmã Jovita, era aniversário da irmã Jovita, né, irmã Jovita? E aí o seguinte, a irmã Jovita exigia a minha presença aqui nesse aniversário, e eu não pude sair para o campo, por isso eu teria ficado lá com vocês, que ficou pendência, que eu tive que atender aqui ainda. E aí, conclusão, irmãos, pastor Rodrigo ficou, nós tratando um assunto, eu vou embora, e eu chego em casa e começo a vomitar, e vomitei a noite inteira, e na segunda-feira, e passei mal, e na terça-feira, e quando chegou a noite, eu já estava mais assim, tomei um banho daquela sacudida, eu vou. Falei assim, não estou bem para ir, que eu queria vir para cá, pelo menos para ser ministrado, porque uma coisa, pedir ao Senhor que eu possa fazer o quê? Morar na casa do Senhor. Os crentes hoje, tem os crentes em casa, o pai e o filho mentiu e eles arrumaram um outro Deus que não é o Deus da Bíblia. Por isso, porque a palavra do Senhor diz que Jesus todos os dias, ele estava, coloca para nós aí Lucas 22 e 53, eu acho que é isso mesmo. E tendo estado todos os dias convosco no templo, não estendestes as mãos contra mim, mas essa é a vossa hora, e o poder das trevas. Não, pode voltar lá, eu estou querendo ficar lá mesmo. E Jesus é que está falando, eles foram prender Jesus. E aí, o que Jesus está falando com eles? Jesus ia no templo que dia? E ele disse que, Lucas 6,40 está escrito que basta o discípulo ser como o seu. E agora? Não é sobre, mas o que for perfeito. Que for o quê? Perfeito. Vocês entenderam ou não? E aí, agora nós vamos ler o Salmo para eu terminar com vocês. Meu Deus. 40 agora em versículo. Salmo 40, versículo 8. Eu quero ler o 9, o 10 e o 11 agora por último. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Eu quero que você faça essa oração. Você tem coragem de fazer essa oração hoje? Ou Deus vai te achar mentiroso? Não. O negócio agora estreitou. Agora ficou. Não, estou tranquilo que hoje é sábado.
Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está onde? Está onde? Próximo. Preguei a tua justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu sabes. Eu prego mesmo, Senhor. O Senhor sabe que está. E aí ele, próximo. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Você tem coragem de fazer essa oração? Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Eu não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Essa congregação aí, ó, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixa eu explicar para você, em nome de Jesus. Você pode fazer essa oração? Pode ou não?